aprendemos através e pelos livros de história que o português, ao chegar no Brasil, ele foi um agente invasor que veio roubar, destruir as terras indígenas. Eles nos roubaram, os portugueses é retratado como aqueles que nos roubaram. Porém, esse mito tem que ser questionado. A hora é agora. Por volta de 1500, habitava aqui nesse espaço geográfico, não Brasil, espaço geográfico, 5 milhões de índios. Dentre 5 milhões de índios, se destacam as principais etnias. Né? O que caracteriza essas etnias é o tronco linguístico, a língua. Então, vamos lá. Tapuias, Planalto Central, Tupis Guaranis, Litoral, Caraíbas e Aruaques, duas etnias que ficavam ali na região amazônica. Essas etnias, entre elas não eram tão assim amigáveis. Então, cada etnia tinha seu território, algumas tribos eram nômades, outras eram fixas. Então, havia uma certa rivalidade, disputa de poder e de território entre tais tribos. Os tapuias, realmente, eles não gostavam dos tupis. Os tupis odiavam, detestavam os tapuias. Esse é o cenário que o português encontrou aqui. O invasor para os tapuias era o tupi. O invasor, o agente invasor para os tupis, era os tapuias. Não especificamente o português. Observe que quando os portugueses chegaram aqui, houve uma certa associação entre os tapuias e os portugueses. Já os tupis detestavam os portugueses e já gostavam dos franceses. Então, retratar o português como agente invasor é um conceito simplista que não abrange, que não contextualiza o que de fato aconteceu. Outra ideia é de que os portugueses chegaram aqui e doaram tesouras, espelhos, objetos sem valor para os índios cortarem o pau-brasil, né? Para fazer o trabalho que o português queria fazer. Levando em conta de que os objetos que os portugueses ofereciam aos índios eram objetos de extremo valor. Achar que os índios eram inocentes, foram enganados, é você esvaziar o índio de toda a sua autonomia social e política. Como se fossem sociedades retrógradas. Não, eles eram sim sociedades que tinham toda uma cosmovisão, né? Uma religião fundamentada, tinha um perfil cultural já bem traçado. Então, houve um contato com os índios, com os portugueses, e que aqueles objetos eram de muita importância para os índios. O anzol foi uma revolução para os índios. Então foi uma coisa consciente. O português chegou aqui, chegou no Brasil. Na verdade, o português não chegou no Brasil. Ele chegou numa área geográfica habitada pelos nativos, por milhares de nativos, em torno de 5 milhões, segundo alguns documentos. Então, esse é o cenário. Um espaço geográfico que o português chegou. Não havia nesse espaço geográfico um conceito de território, um conceito de nação, para chamar o português de invasor e invadir o território indígena. Não. Ele chegou a um espaço geográfico em que, nesse espaço, havia milhares de tribos, a grosso modo, 5 grandes etnias, mas essas etnias eram divididas em pequenas tribos, umas nômades, umas
em constante pé de guerra entre si. Essas tribos entravam em contato com outras através da guerra ou de aliança para se defender de um inimigo comum. Esse inimigo era geralmente outro índio. A chegada do português foi um estranhamento para os portugueses, como também foi um estranhamento para os índios. Foi estranho para ambos os lados, né? Para diversos lados, porque é um pensamento simplista considerar que os índios aqui eram unificados, tinham uma mesma identidade. Não, longe disso. Os índios aqui eram várias tribos, cada tribo tinha uma identidade. Então, é esse contexto cultural de conflito, de ora pacificação, ora uma aliança, ora uma guerra contra a tribo. Esse é o cenário que o português se encontra. Então, não havia dentro do conceito indígena o conceito de nação, de território, de propriedade. Não havia. Então, chamar o português de invasor que roubou nossas terras é um conceito perverso, é uma interpretação no mínima perversa. Bons estudos.